X-Men 97 teve o seu terceiro episódio liberado no Disney Plus. E o nível da animação subiu de novo. Dos 3 episódios até aqui, esse foi o episódio que teve a melhor qualidade da animação, de um jeito que conseguiu me surpreender ainda mais. E em termos de história, tivemos muitas referências às HQs, especialmente durante a saga Inferno. E também tivemos um ótimo desenvolvimento para os personagens Ciclope, Jean e Gambit. Vamos analisar por completo o episódio 3, vendo detalhes da história, teorias que podem acontecer, referências com as HQs e muitas outras coisas, já que esse episódio teve muita coisa acontecendo. Primeiro, a qualidade da animação. Me desculpem, fãs do Invencível, mas não tem comparação. X-Men 97 está amplamente superior no quesito da animação, direção e cenas de ação. Olha essa sequência aqui, essa expressão, essa fluidez, e essa cena aqui da vampira com o Magneto, que tem o molho dos hormônios x-menianos. Mas para a gente entender o nível da qualidade dessa animação, precisamos entender qual que foi a metodologia para animar o desenho. Os produtores falaram que o desenho não é uma animação em CGI, e sim que cada frame é desenhado à mão. O recurso do CGI é utilizado apenas para compor cenários e fundos. E quando nós olhamos frame a frame num editor de vídeo com zoom, fica claro que a pessoa não está mentindo. É realmente um desenho feito à mão. Os detalhes aqui evidenciam mesmo um traço feito por uma pessoa digitalmente. A única parte que não dá para ter certeza absoluta é o contorno, a borda do personagem, mas com toda certeza, toda a parte interna do desenho é feita por uma pessoa. A outra coisa que o zoom revela é uma textura de granulado para simular levemente a textura do desenho dos X-Men dos anos 90. O que é um detalhe muito bacana de se perceber quando você vê isso. Porque a gente vê várias animações modernas tentando replicar o estilo dos anos 90 e nem sempre elas conseguem. Mas esse detalhe do granulado ajuda muito na ambientação, principalmente na questão das cores. Quando você começa a colocar um desenho do lado do outro, você vai perceber que as cores são muito parecidas. E isso tem muito a ver com o granulado, que dá aquela sujeira na imagem e não deixa ela com aquele aspecto 100% de um desenho digital. Que a gente sabe que os desenhos dos anos 90 não tinham isso porque eles eram feitos num outro método. Contudo, eu não estou convencido que o desenho seja 100% feito à mão pela simples movimentação do esqueleto dos personagens. Peguem essa movimentação aqui do Gambit. Em 24 frames, temos 12 desenhos diferentes. Isso é uma animação de 1:2, ou seja, a cada 2 frames temos um novo desenho. E esse tipo de fluidez é muito raro em desenhos americanos, e o trabalho para fazer isso em prática numa série animada é muito grande. É algo extremamente raro de acontecer. Então, o que eu acho que está acontecendo é que eles estão animando tudo em 3D, com apenas o esqueleto ou o contorno dos personagens, e depois fazendo um desenho por cima, para retirar esse aspecto 3D e passar uma sensação extra de fluidez. E essa técnica não é nova, na verdade, nos anos 90 a Disney já fez isso com o filme do Tarzan, e nos anos 2000 com o Planeta do Tesouro, mas me parece ser um resquício dessa técnica da época. Uma evolução bem interessante para um desenho feito nos Estados Unidos, porque a gente sabe que as condições de fazer um desenho nos Estados Unidos é diferente de fazer do Japão, na Coreia do Sul. E é até por isso que esses desenhos feitos nos Estados Unidos, depois que eles fazem um storyboard, eles enviam para algum estúdio da Coreia do Sul ou do Japão para animar, que é o caso aqui do X-Men 97. Mas a sensação que eu tenho é que eles já deram esse passo a mais para facilitar o desenho lá na frente. E tudo isso com essa técnica de usar o 3D e depois fazer o 2D em cima. E uma pessoa poderia reclamar que isso fere a ideia da animação 2D, mas, gente, olha esse resultado. Não tem como comparar com a animação do Invencível, que é hoje o grande exemplo que a gente poderia dar numa outra animação de super-herói. Isso permite você criar toda uma cena de ação com versatilidade de um ambiente 3D, e depois, na hora do trabalho e do desenho, você agiliza tudo, porque o molde do desenho já está pronto pelo software. Talvez eles até tenham utilizado um pouco essa técnica no Arif, mas o Arif também pouco se esforça para parecer uma animação em 2D. Na verdade, quando a gente olha para a animação do Arif, parece que eles querem simular realmente um ambiente live action, sabe? Simular a estética do MCU. E aqui no X-Men é diferente, porque eles querem emular a estética do desenho dos anos 90. Nos anos 2000, existia na internet essa animação de fã dos X-Men da série animada
que usava 3D. E olha como ela é fluida e se assemelha ao X-Men 97. Realmente parece uma evolução dessa técnica, porque a animação do fã, embora tenha as mesmas cores, parece 3D. E tem o grande benefício de ter a questão da agilidade que o 3D proporciona. Essa do X-Men 97 tem o melhor dos dois mundos, porque ela parece 2D, emula muito bem o traço dos anos 90, mas tem a agilidade de uma animação 3D. E olha, eu acho isso muito impressionante. Eu não sei o quanto que outras animações estão fazendo isso nesse momento, mas em questão de animação de super-herói, eu não vejo isso acontecer todo dia. Não dá pra ter certeza absoluta que eles estão fazendo isso. E até por isso eu tô aguardando muito algum vídeo de bastidor para ver como que eles fizeram o desenho do X-Men 97. E eu já adianto que se o desenho manter nesse nível, vai ser facilmente a melhor temporada de um desenho de super-herói desde Justiça Jovem temporada 2. E com possibilidade de superar. E beleza, dito isso, vamos fazer a análise da história desse episódio. Bem no início, a Jean da equipe usa os poderes dela para vasculhar a memória da Jean que surgiu na mansão no episódio anterior. Ela vai ter essa visão de uma Jean sem rosto. E logo em seguida, o Fera solta a grande bomba que a Jean da equipe, na verdade, é uma Jean clone. Enquanto que a Jean verdadeira é essa que acabou de aparecer na mansão. E isso confirma as teorias do clone, que a gente já tinha desde a época do vazamento dos bonecos dos X-Men 97. Então, a Jean que estava na equipe dos X-Men é a clone e ela tem o nome verdadeiro de Madelyne Pryor. Na saga Inferno, Madelyne Pryor descobre que ela é um clone criado pelo Senhor Sinistro e que despertou durante os eventos da saga Fênix, enquanto que a verdadeira Jean se recuperava. E o X-Men 97 basicamente adaptou essa parte, dando uma incrível simplificada, porque eles não entraram em muitos detalhes sobre a parte da Força Fênix, por algum motivo misterioso ainda. Ou talvez eles não frisaram muito a questão da Força Fênix, porque ia ser complexo demais para explicar isso. O que também faz sentido, eu prefiro uma explicação mais simples nesse caso. Os X-Men ficam confusos com a situação da Jean, e ficam do lado da ciência, junto com o Hank. E palmas pro easter egg aqui da Spiral. Ah, saudades de apanhar dela lá no jogo de luta do X-Men dos anos 90. A Jean Clone fica chateada porque ela não acredita que é a clone de verdade e se retira para o seu quarto junto com seu filho Nathan. O Ciclope tenta pedir desculpas, mas a Jean Clone fala que ninguém vai tirar o filho dela. E aqui a gente precisa se colocar no papel da Jean Clone, a Madelyne Pryor, porque essa cena é muito boa e no diálogo, na expressão dela, a gente sente o medo dela perder o filho dela. Porque na cabeça dela, nesse momento, ela acha que vai ser substituída pela Jean Grey verdadeira. Afinal, ela é clone, vão querer descartar o clone. Ela pode achar que o Ciclope vai abandonar ela porque a verdadeira Jean tá lá embaixo. E você sente exatamente a insegurança dela nesse momento. Porque, pô, não é porque ela é um clone que o sentimento que ela tem não é verdadeiro. Porque ela realmente acredita que é a Jean Grey. E isso faz ela pensar que ela pode perder até mesmo o bebê dela. Sabe, é um pequeno detalhe muito rápido numa cena de 1 segundo, mas fala bastante dela como personagem, já que a Jean Clone realmente quer ser uma boa mãe. E a reação do Ciclope também é complexa, porque fica estampado no rosto dele que ele quer entender a Madelyne Pryor. Ele quer ficar do lado da Jean Clone, mas ele também sente uma ponta de traição, ou pelo menos desconfiança após saber a verdade. E é nesse momento que o Senhor Sinistro surge e revela sem cerimônia que ele é o pai da Jean Clone. E isso tudo é uma adaptação igualzinha que tem nas HQs dos X-Men na saga Inferno. Inclusive esse negócio dele falar que é o pai da Jean Clone. O detalhe é que toda essa revelação acontece mais pra frente na saga Inferno. É um segredo que eles escondem lá na HQ porque eles estavam criando todo um build-up do Senhor Sinistro agindo por trás dos bastidores, com ele, inclusive, sendo o responsável pelo massacre mutante que acontece com os Morlocks. E como os Morlocks na animação já foram levados para Genosha, eu não tenho tanta certeza se eles vão adaptar esse arco do massacre mutante. A não ser, e aí entra a teoria do Gabriel, de que eles mudem a ordem de alguns acontecimentos importantes desse período aí das HQs da saga Inferno. Na HQ, o Sinistro usa Mansão Xavier como um lugar de experimentos, algo que no desenho é impossível fazer. Talvez haja algum tipo de plot twist com Genosha, tendo lá em Genosha um laboratório secreto para testar mutantes
pelo próprio Senhor Sinistro. Lembrando que nas HQs, Genosha já teve um campo de concentração de mutantes. Adaptar para que o Sinistro esteja em Genosha é fácil. Lembram daquela Cooper que apareceu nos 2 primeiros episódios? Pois é, surgiu a teoria de que ela poderia ser a Mística. O que faz todo sentido para essa história. Ela poderia estar ajudando o Senhor Sinistro dentro da ONU para fazer com que Genosha seja reconhecida entre outros países, o que poderia facilitar o transporte de mutantes para Genosha. E no fim, a tal da utopia, o paraíso perfeito dos mutantes em Genosha, poderia, na verdade, ser uma distopia. Lembrando que o Senhor Sinistro sempre tem 2 grandes objetivos. Derrotar o Apocalipse ou evoluir a raça mutante. Voltando para o desenho, o Sinistro confirma que a Jean Clone é a clone de verdade e usa algum tipo de controle para forçar a Jean Clone a despertar toda a sua raiva nos mutantes. E é aqui que ela se transforma no visual da Rainha dos Goblins. E a partir daqui, como ela já se transformou, eu vou chamar a Jean Clone como Madeline Pryor. Aliás, a transformação dela foi perfeita, ao estilo Magical Girl. A qualidade da animação foi excelente mesmo. Na sua forma de Rainha dos Goblins, Madeline diz que quer mostrar para os X-Men o inferno. Entenderam como na saga Inferno que ela aparece também? Essa era muito óbvio, né? Depois disso, vai ter uma ótima cena do Gambit, Morpho e Wolverine. Tem toda uma piada que os X-Men ficam fazendo bullying com o Gambit, porque o Magneto tá sempre com a vampira. Isso sim é uma família muito unida. Brigam por qualquer razão, mas acabam pedindo perdão. Cena maravilhosa que reforça o quanto que essas pessoas se veem como parte de uma família e estão numa sintonia num nível de amizade espetacular. O Wolverine sai dali dizendo que quer encontrar uma das ruivas, se referindo obviamente a Jean Grey e a clone. E dá pra ver que Morpho e Logan têm uma grande intimidade, nível broderagem total. Mas vocês sabem como que funciona pro Wolverine, né? O nível da prioridade é sempre mulheres ruivas e abaixo delas, o resto. Ele e o Peter Parker, essas ruivas. Mas bem, é agora que as coisas ficam estranhas. Todos os personagens visualizam os seus medos. Essa parte é realmente 10 de 10. O Gambit vê o Magneto se enrolando ali com a vampira. O Mancha Solar vê sua mãe preconceituosa. Morpho vê Sinistro, lembrando do trauma que teve lá nas 2 primeiras temporadas do desenho clássico. Toda essa parte aqui eu achei fantástica porque é uma excelente forma de falar desses personagens sem necessariamente ter que fazer um episódio próprio deles só para falar desses medos deles. O Ciclope, por exemplo, quando ele vai encontrar o seu filho e ele não encontra lá, ele e Bishop são atacados por um monstro de tentáculos. E também uma versão aterrorizante do Professor Xavier. Isso fala muito do Ciclope, que tem medo de decepcionar o Professor Xavier. É muito bom ver como que eles brincam com os medos dos personagens. E não precisam ficar explicando muito esses medos, sabe? Entendeu? Entendeu. Tipo a personagem que aparece pro Bishop, que é a Shard, e que é a irmã do Bishop. Sabe, não tem por que ficar perdendo muito tempo com isso. É só dizer que é a irmã, que o Bishop se sente culpado por tê-la abandonado, e tá bom demais, já falou o suficiente do personagem. Já falou, inclusive, qual que é um dos objetivos dele para a temporada. E eu adoro quando esse tipo de desenho, que tem um lore muito rico, começa a jogar coisa na nossa cara e não explica nada. Não segura a mão de ninguém. Ficou na dúvida quem que é essa personagem? Pesquisa no Google. Irmã de Bishop, Shard. Ok, tá, lembrei dela. Perfeito. É isso aí. E eu também vejo isso como um grande aperitivo para os arcos individuais de cada um desses personagens. Eu tô botando muita fé que a partir de agora a gente vai ter vários episódios que também focam num outro personagem. A gente deve ter uma trama principal acontecendo, mas dentro da temática do episódio também deve desenvolver um outro X-Men. E esses medos já deixaram bem claro o que eles podem desenvolver ao longo da temporada. Bem, os X-Men se reúnem e tem uma grande cena de ação dessa parte, que é a ilusão do inferno criada pela Madeline Pryor. A animação é fantástica, com destaque pro Bishop e pro Ciclope, num momento badass total. E a referência desse inferno, eu acho que vai por conta do limbo que tem nas HQs da Marvel. Nesse limbo, temos criaturas com visuais muito bizarros, e é o lugar onde a Madeline Pryor se torna a rainha. Tem toda uma história dela libertar esses monstros em Nova York na saga Inferno, mas não me parece que isso vai acontecer em X-Men 97. Enfim, com a ajuda da verdadeira Jean Grey que desperta, as ilusões são desfeitas.
E aqui, ó, palmas pra essa música que invocou modo Deus, hein? Sensacional esse tema da Jean. Madeline Pryor finalmente se revela para os X-Men. E olha, os animadores estavam com os hormônios à flor da pele nessa cena. O que realmente me deixou surpreso. Eu não estava esperando isso do desenho dos X-Men. Mas isso é uma coisa que eu acho legal, porque tem nas HQs dos X-Men e também tem nas HQs dos Jovens Titãs. Os personagens, eles sentem vontade de ficar com outros personagens. E isso ajuda até a criar mais camadas com esses personagens. Principalmente em algumas situações que você coloca eles no roteiro. Como é o caso do Gambit nesse episódio. Que ele vê a ilusão da vampira com o Magneto se pegando e ele sai da sala lá dizendo que essa imagem mental nunca vai sair da minha cabeça. O que é muito engraçado porque essa ilusão só aconteceu porque é o medo dele. Então meio que já estava na cabeça dele essa imagem mental. E esse tipo de interação eu vejo que está cada vez mais raro de acontecer em desenhos e eu realmente não esperava isso desse tipo de desenho, principalmente porque é da Disney. Eu esperaria isso numa animação da DC, da Warner, mas da Disney eu realmente não esperava e eles me surpreenderam positivamente. O Ciclope tenta dialogar, mas é inútil, e a Madeline foge com o filho deles. Depois, os X-Men se reúnem e finalmente com Magneto e Vampira voltando da missão. Uma longa e dura missão, diga-se de passagem. Morpho explica quem é o Sinistro para o Mancha Solar, e tem esse ótimo detalhe da transformação original do desenho, deixando claro que Morpho superou essa fase. O seu antigo eu. E esse é um belo detalhe de construção de personagens sem necessariamente falar um diálogo. Magneto chama uma equipe para ir atrás da Madeline. E enquanto isso, Sinistro aparece no seu esconderijo, que é essa igreja, e começa a fazer experiências no Nathan Summers. Depois disso, os X-Men lutam com Madeline Pryor. E cara, eles levam uma surra. Nem o Magneto tem chance. E a animação é excelente. Sério mesmo, seja lá qual for a técnica que eles estejam utilizando, mandaram bem demais. E detalhe para esse cameo da magia. E para quem não lembra, a magia é a irmã do Colossus. E ela já tinha aparecido num episódio antigo dos X-Men. Se eu não me engano, foi aquele do Omega Red. E vocês poderiam pensar que esse é um fanservice muito gratuito, que tá ali só pra falar magia, ó, cameo da magia. Você tem razão, é um fanservice gratuito, sabe? Estão utilizando o Morpho pra fazer esses cameos aí ao longo dos 3 episódios. Mas também a transformação pra magia não é assim tão aleatória, porque essa é uma personagem muito importante para a saga Inferno, e especialmente nos tie-ins envolvendo os novos mutantes. Mas bem, o Magneto é humilhado pela Madeline, e eu adorei o detalhe Battle Damage da roupa. E eu acho que isso fala bastante do nível de poder da Madeline. Afinal, ela é clone da Jean. Ela tem o mesmo nível de poder da Jean. E toda a cena também é muito impactante, porque não é todo dia que você vê o Magneto levar uma surra. O Ciclope leva um beijo da Madeline e depois tem sua mente invadida por ela. É então que a Jean, lá na Mansão Xavier, usa seus poderes. E detalhe que ela não usa nem o cérebro, porque está conectada diretamente com a Madeline. Ah, sim, também tem o Wolverine dando seu apoio de amigo, seu companheiro ali em cima da Jean. Wolverine. Wolverine, o eterno talarico, o eterno aprendiz, nunca desiste, coitado. Jean entra na mente da Madeline e temos uma batalha mental. Eles vão lembrar da origem da Jean, e isso saiu direto da saga do Inferno, na qual acontece exatamente a mesma coisa. Detalhe para os quadros que recriam as páginas de HQs que tem como a Jean em destaque. A Jean apela para o lado maternal da Madeline Pryor, e isso faz com que ela deixe de ser controlada pelo Sinistro. E toda essa parte que vem um bebê gigante, né, para representar o desejo da maternidade da Madeline Pryor, é muito bom. Um desenho que tá querendo fazer isso de qualquer jeito, só ia fazer a Jean falar, lembro do seu filho, e aparece um PNG do filho lá sequestrado. Mas não, eles fizeram toda uma animação ali, né? Tem toda uma ambientação que faz diferença. E com isso, a Madeline Pryor volta à razão, deixa de ficar com raiva, e se junta aos X-Men para resgatar o Nathan. Agora, nas HQs não é exatamente isso que acontece. De novo, na saga Inferno, o bebê Nathan é utilizado pela Madeline para abrir um portal com o Limbo. E aqui no desenho, o Ciclope e a Madeline interrompem um processo técnico-orgânico que o Sinistro está fazendo no bebê. O vilão fica decepcionado e foge. Mas agora, os X-Men precisam dar um jeito de curar o Nathan. E nas HQs, quem vai infectar o Nathan é o Apocalipse.
O que, na minha opinião, é uma boa adaptação, porque se o Senhor Sinistro realmente for o vilão dessa temporada, faz muito sentido ele ser o grande culpado do Nathan ser jogado no futuro. Na Mansão Xavier, os heróis percebem que a única forma de salvar o Nathan é levar ele para o futuro, pro desespero do Ciclope, que se recusa a agir como seu pai fez com ele. Contudo, 5 segundos depois, ele sai da sala e realmente abandona o seu filho. Com o bracelete do Bishop, eles levam Nathan para o futuro. E assim, né, como a gente já sabe, ele vai virar o Cable nas histórias que conhecemos. E isso também acontece nas HQs, mas com um contexto um pouco diferente, pois é o clã Ascani que o leva para o futuro. E olha, sem falar que no desenho é bem mais legal, porque tem toda essa despedida da Madeline com o Nathan. Depois disso, Madeline se separa dos X-Men, já com uma identidade e propósito. E fica a dúvida se ela vai aparecer mais. Porque em termos da saga Inferno, que envolve X-Men e os X-Factor, eu não vejo muito mais o que eles poderiam adaptar que já não foi feito envolvendo a Madeline Pryor. O que eu consigo ver é eles adaptarem a parte que tem de Genosha, e o Senhor Sinistro no país fazendo as experiências com mutantes de forma secreta. Mas isso é uma teoria minha, vamos ver o que vai acontecer mais pra frente. E a última cena desse episódio é com a Tempestade. Com ela tomando uma bebida num bar e aparecendo o Forge, na qual ela teve um romance nas HQs. Realmente parece que eles vão querer adaptar exatamente esse arco na história da Ororo. Enfim, aqui termina o terceiro episódio de X-Men 97. Sendo bem sincero, um excelente episódio, na minha opinião, tão bom quanto o episódio 2 e o episódio 1. O episódio 2 foi superior em termos narrativos, porque fala mais sobre o preconceito que os mutantes sofrem, e pra mim é um roteiro muito mais interessante. Enquanto que o episódio 3 é mais aquela ciência maluca dos X-Men de genética e clonagem. A adaptação da saga Inferno foi relativamente simplificada, muito aliás, mas eu acho que eles fizeram um bom trabalho no que envolve o arco da Madeline Pryor. E considerando que o Senhor Sinistro é o grande vilão, eu acho que a gente ainda pode ter algumas coisas envolvendo o Sinistro ali dessa saga. E a simplificação é bem-vinda, até porque é uma saga muito confusa, com muito crossovers, com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Simplificar é bom, menos é mais. E fora a questão da adaptação, a gente teve uma ótima interação dos membros da equipe. Isso foi excelente. E a qualidade da animação também foi superior à do episódio 2 também. Então eu vou dar nota 9, que é a mesma que eu dei pro episódio 2. E o episódio 1 eu dei nota 8,5. E até o momento a minha ordem dos episódios é 2, o melhor episódio, 3 e o 1. Mas esses 3 episódios estão num nível bem alto, eu estou muito contente com a série até esse momento e aguardando ansiosamente pelos próximos episódios. Como eu disse, se eles manterem essa média de 8,5, 9, 9,5, daqui a pouco tem um episódio 10, cara, vai ser a melhor temporada de um desenho de super-herói desde Justiça Jovem, temporada 2 lá, do Invasão. Que, não vamos esquecer, é uma das melhores temporadas da história de um desenho da DC. Pra vocês verem o nível que o X-Men 97 tá até esse momento, pelo menos, né, no que eu entendo de bom desenho. Mas, gente, isso daqui é só minha opinião também. Comentem aqui o que vocês estão achando até agora. Gostaram desse episódio? Não gostaram? Deixa também o joinha, compartilha com os amigos. E no mais, eu fico por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. E esse foi o vídeo analisando o episódio 3 de X-Men 97. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.